Dr. Marlon Reis nasceu em 69 e ficou conhecido por ter sido um dos articuladores da coleta de assinaturas para o projeto popular que resultou na Lei da Ficha Limpa. Ele foi o primeiro magistrado a impor aos candidatos a prefeito e a vereador revelar os nomes dos financiadores de suas respectivas campanhas antes da data da eleição. É também um dos membros fundadores do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, rede de abrangência nacional que reúne 50 das mais importantes organizações sociais brasileiras e congrega 330 comitês locais espalhados por todo o país. Em 2004, ele foi agraciado com o prêmio do Instituto Inovare, o mais importante da magistratura brasileira, na categoria Juiz Individual, em reconhecimento às suas práticas pela melhoria da legislação eleitoral no Maranhão. É ainda autor do livro O Gigante Acordado, publicado pela editora Leia, a mesma de O Nobre Deputado, em 2013. Neste momento, convidamos os profissionais de imprensa que foram convidados para intermediar esse debate. O Clodoaldo Correia, que é blogueiro. O Diego Torres, que é do portal Imirante. O Marcos Saldanha, que é comentarista de política da TV Guará. Leandro Miranda, que é blogueiro, blog Marrapá. O Diego Emi, editor de política de O Imparcial. E Leno Edroaldo, que é jornalista do portal G1 e ainda do portal da Assembleia Legislativa do Estado. E convido agora para tomar assento o Dr. Marlon Reis, que apresenta essa obra para vocês hoje à noite. Dr. Marlon. Nós tínhamos programado passar esse evento ao vivo pela internet. Infelizmente, como a gente está no térreo de um prédio bem alto, com muita estrutura de concreto, a gente não conseguiu que realmente isso funcionasse. Mas amanhã a gente já vai disponibilizar esse vídeo no canal do YouTube do Dr. Marlon. Quem quiser acompanhar na íntegra, de repente compartilhar as ideias que serão debatidas aqui, podem acessar o canal dele no YouTube, Marlon Reis. Basta buscar pelo nome dele. A partir de agora, o lançamento será dividido em duas partes. Na primeira, o autor responderá a perguntas feitas pelos profissionais de imprensa que estão aqui sentados, todas baseadas na leitura do livro que eles fizeram antecipadamente. E, na segunda, ele vai autografar, que eu acho que é o momento que vocês mais... Quer dizer, as duas coisas esperam, né? Cada profissional terá o direito de fazer duas perguntas em sistema de rodízio. E, para dar início, para a gente não perder tempo, para dar início à série de perguntas, eu chamo o Marcos Saldanha. Marcos, tem um microfone aí perto de você? Para que a gente possa começar. O Marcos Saldanha, que é comentarista de política, e eu peço que os demais, quando forem fazer a pergunta, também se apresentem, ok? Boa noite a todos. Agradecer o convite. Eu sou o Marcos Saldanha, né, já fui apresentado, da TV Guará, comentarista de política. Devo permanecer sentado ou em pé, Amanda? Sentado, obrigado. Bom, eu começaria de uma revelação, né, que eu acho que do livro que o Cândido Peçanha faz ao entrevistador, na página 13, no último parágrafo, e aí ele vai dizendo... Página 13, último parágrafo.
Ele me explicou que o resultado de qualquer eleição brasileira já está definido muito antes do encerramento da votação, muito antes da abertura das urnas. A vontade do eleitor individual não vale nada no processo. O que conta é a quantidade de dinheiro arrecadado para a campanha vencedora. Doutor Marlon, é isso mesmo? Boa noite a todos e a todos. Agradeço a presença de cada um de vocês que veio para presentar esse momento, para explicar dele, e especialmente os jornalistas que foram convidados e aceitaram esse convite para estar aqui presente. Essa é uma opinião do Cândido Pessânia. Quando eu sei que alguns aqui já tiveram a oportunidade de ler o livro, demais terão, e verão declarações muito duras, como essa. Essas opiniões não retratam necessariamente a minha posição. Porque o livro ele foi construído em cima de falas dos meus entrevistados. E essa visão eles têm. As pessoas que eu entrevistei, que participam do mundo, digamos, do submundo da política, porque não fazem política, na verdade, eles usurpam o espaço político com práticas deletérias, com práticas completamente censuráveis, eles pensam dessa forma. Eles inclusive, se justificam, achando que esse é o jogo, que é assim que ele se dá. Que precisa arrecadar dinheiro para comprar o apoio de chefes políticos. E como eles acreditam no funcionamento dessa máquina, eles entendem que o jogo já está certo, porque depende de quanto dinheiro se arrecadou e de quantos e quais chefes políticos foram contratados e pagos para transferir votos. E aí eles vão para a contabilidade e verificam, olha, eu paguei tantos mil reais para um presidente de associação da verdade dos votos, paguei tantos milhares de reais para um prefeito, e faz um somatório. E acreditam que esses votos aparecem. E todos eles unanimemente afirmam. Se trata de algo dado. Por isso é que tem declarações como essa, porque são retiradas do consenso entre pessoas que não se conhecem, os entrevistados não se conheciam, fazem parte de contextos, de cenários, e até de regiões bem distintas, mas afirmam as mesmas coisas. Então, eu faço questão de frisar que essas afirmações, nenhuma delas, fora a introdução, em que eu falo sobre a metodologia que eu utilizei para construir o livro, essas opiniões não são minhas opiniões, são opiniões do Cândido Pessânia, que é um personagem montado com a opinião dos meus entrevistados. E é dele, e é portanto dele a opinião que aparece nos textos do livro. Bom, boa noite. Sou o Diego Emir, editor de política do Imparcial. Agradeço o convite, mais uma vez, da Amanda e também do juiz Marlon. Juiz, no texto, o Cândido Pessânia, ele deixa claro, em várias oportunidades, que a perspectiva que isso mude é muito pequena, que não deve mudar com os políticos que estão lá. Mas, na sua opinião, como é possível transformar a política brasileira? São absolutamente plurais. E tem um ator que não está jogando essa partida, mas que precisa entrar em campo, que é o povo brasileiro, para dizer se o sistema deve ser assim ou não. Porque é natural que o Cândido Pessânia pense que as coisas são assim e que devem continuar assim. Mas, para nós todos, isso não só não é natural, como é absolutamente contra-recomendável. Nós precisamos entrar nessa arena, como um elemento inovador, no seguinte sentido. A sociedade brasileira se acostumou a pensar a política exclusivamente como um momento de selecionar pessoas ou grupos para o poder. Mas isso é apenas uma das facetas, e talvez seja a menor da política. O principal aspecto da política é a definição do sistema, é desenhar como é que devem ser as regras do jogo. Boa noite, doutor Marlon, boa noite a todos. Dizer que foi um prazer ler o livro, foi muito bom mesmo. E, doutor Marlon, agora, o Cândido Pessânia começa chamando os eleitores, entre aspas, porque, segundo ele, a eleição é uma grande fraude. Só que, ao longo da leitura do livro, pode-se perceber que o eleitor
é na ponta um cúmplice, uma parte importantíssima do sistema. Porque será que o deputado não é representante desse eleitor? Porque é o que, segundo o livro, o que quer furar a fila do SUS, é o eleitor que quer uma vaga na creche. Então, esse deputado não é representante desse eleitor? Tanto o eleitor quanto o candidato Cândido Peçanha, o candidato desse tipo, ele se acostumou a lidar com as características do sistema. Existe uma máxima na ciência política, que embora possa ser um pouco reducionista, mas ela faz sentido. Embora não seja o único fator, mas o modelo, o desenho do sistema eleitoral, ele impacta no comportamento tanto de candidatos quanto de eleitores. Agora, se nós estamos num modelo que é baseado no dinheiro, e quem diz isso é a lei, ao estabelecer que as doações podem ser feitas por empresas, que não existe teto de arrecadação, que o teto é definido pelo próprio partido, e não há transparência nenhuma na prestação de contas de campanha, quando se estabelece que as regras são essas, então a corrida passa a ser para ter muito dinheiro, porque todos sabem que quem não tiver dinheiro para fazer uma boa campanha não tem a menor chance. Eu tenho certeza que a imensa maioria das pessoas que estão aqui não pensa em ser candidatos sabendo da barreira que terão de ter que ter muito dinheiro para fazer uma campanha minimamente com chance, né, que tem um mínimo de chance. Então, o eleitor percebe isso e ele vivencia isso. Ora, se a campanha tem que ser opulenta e se tem gente ganhando dinheiro para fazer política, o chefe político está ganhando para fazer campanha, então o eleitor vai querer participar disso. Então, eu não estou absolvendo também o eleitor, mas eu prefiro não fazer um julgamento moral. O que tem que ser condenado é a matriz do problema, que é como as regras do jogo estão desenhadas. Boa noite a todos, boa noite, doutor Marlon. Queria agradecer pelo convite, Leno do G1 Maranhão. Doutor Marlon, minha pergunta tem a ver com o livro, mas foge um pouco da especificidade do livro. Muito mais por causa da reação da política, dos grupos políticos que aconteceu em relação ao livro, principalmente depois da exibição em rede nacional pelo Fantástico. Ontem mesmo eu estava lendo uma matéria que o Arnaldo Chinalha defendia e outros deputados também defendiam que houvesse uma representação contra o senhor pela questão da divulgação do livro. Eu queria saber o que o senhor pensa a respeito, que eu ainda não li, ainda não tive a oportunidade de conversar a respeito. O que o senhor pensa dessa reação, acho que até de certa forma exacerbada do mundo político em relação ao livro? Houve, inclusive, um anúncio de uma decisão por parte do presidente da Câmara no sentido de apresentar uma representação contra mim no Conselho Nacional de Justiça. Inclusive, isso foi divulgado pela agência Câmara e foi divulgado por conta disso em praticamente todos os jornais do país. Sim, inclusive saiu no Jornal Nacional, 2 dias depois, uma nota em que ele afirmava a tomada dessa decisão. Aliás, gerou até uma convocação de uma cadeia nacional de rádio e televisão para repudiar o livro e a matéria. Então, a reação foi gigantesca quando chega ao ponto de haver convocação de uma cadeia nacional de rádio e televisão para tratar do assunto. E com esse anúncio da representação contra mim no CNJ, achei desproporcional, achei inadequado, com todo o respeito que eu tenho pelo Congresso Nacional, pela Câmara em particular, que nós estamos mencionando no caso. Mas eu gostaria que o livro tivesse gerado outra reação, que seria a de o parlamento parar para debater as causas que estão levando a esse tipo de pessoas a compor o parlamento. Claro que não são todos. É óbvio que o livro não é de ataque ao parlamento, é um livro de defesa do parlamento. Quem está atacando o parlamento são os que estão se prevalecendo das falhas do sistema para comprar mandato. E, por isso mesmo, eu aguardei, como continuo aguardando com muita serenidade, essa representação, porque, na verdade, para mim seria até uma oportunidade de falar. Porque depois de uma cadeia nacional de rádio e televisão, a única fala que eu tenho são minhas postagens no Facebook. Então, se eles representassem, como de fato anunciaram, eu teria a oportunidade de falar. Mas, infelizmente, essa representação
não aconteceu, pelo menos até o momento. Eu aguardo serenamente que ela aconteça. Eu só acho, eu vi duas coisas perigosas na maneira como houve a reação, inclusive aqui no parlamento local também, onde pelo menos 3 deputados deram entrevistas fazendo críticas extremamente ácidas, em virtude do mesmo assunto. Eu só fiquei preocupado com duas coisas. Primeiro, a crítica exagerada que me chegou a lembrar bastante a censura da ditadura militar, que impunha aos autores um controle prévio do conteúdo para decidir o que podia ser ou não publicado. Agora, embora não tenha havido esse controle prévio, mas há uma reação contra uma obra literária, que reflete um pensamento de alguém, e que, portanto, está sob o abrigo da Constituição de uma maneira absolutamente forte, que é a segurança que a Constituição dá para a liberdade do pensamento. E o outro perigo é a reação desproporcional à matéria produzida por um veículo de comunicação, que é a Rede Globo, que viu depois a ser colocado em pauta, na terça-feira, um projeto que já tramita há algum tempo na Câmara, e de repente eles decidiram, não, agora nós vamos votar uma lei aqui que afeta os meios de comunicação, que é relacionado ao direito de resposta. Não conheço o projeto, acho que tem que ser regulamentado o direito de resposta, mas quem viu ao debate da Câmara, viu que eles só tiraram, de repente, esse projeto da gaveta onde ele se encontrava, por causa da matéria. Significa usar o poder legislativo para atingir um propósito, não do poder legislativo, mas de alguns deputados, que se sentiram afetados. Então, houve ofensa, a meu ver, à minha liberdade de manifestação do pensamento, e houve também uma ameaça à liberdade de imprensa no Brasil. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, Dr. Marlon. Até que ponto a política maranhense, o cotidiano da política local, serviu de inspiração para o personagem do livro? Bom, eu sou natural do estado do Tocantins, mas eu saí da minha cidade natal com 4 anos de idade. Depois de morar em algumas outras partes do país, eu cheguei aqui em 1983, quando eu tinha 13 anos. E estou aqui desde então. Tanto que eu me considero e me apresento como maranhense, por onde eu passo. E é lógico que não existe ninguém pode pretender escrever uma palavra que seja neutra. Eu aprendi isso como juiz, ao descobrir que o mito da imparcialidade dos juízes, ele realmente não existe. Nós somos pessoas carregadas de valores e nos desnudamos quando proferimos uma sentença. Se é algo que deve estar lastreado no direito e, portanto, fundado em matrizes que não são definidas por nós, mas pelo legislador, e eu tenho a convicção de que não há neutralidade nem nisso, eu não poderia pretender afirmar o que seria uma leviandade, que não existe uma carga daquilo que eu também observei, se não nos fatos que são apresentados, mas talvez na forma como são, ou no grau de intensidade, na maior ou menor relevância para um ou outro ponto. Nisso não há como não haver o peso de coisas que eu vi aqui no Maranhão, que eu vi com meus próprios olhos, por onde eu passei, que eu vi em Alto Parnaíba, que eu vi em Riachão, que eu vi em Passagem Franca, em Olho d'Água das Cunhãs. Só para terem uma ideia, em Olho d'Água das Cunhãs, em 1998, um candidato a deputado federal, que inclusive foi eleito, ele foi à praça pública para anunciar que desceria do palanque para distribuir dinheiro para as pessoas. E ainda disse que não haveria lei e nem nenhuma autoridade que impedisse de fazer isso. E na época ele estava certo, porque não havia lei 9.840, a lei que surgiria só um ano depois, contra a compra de votos. E na época não se caçava nenhum político por compra de votos. Então ele estava certo ao dizer que ninguém conseguiria impedir. Então tem uma carga assim de coisas que eu vi e de sentimentos que passaram a me acompanhar. Boa noite, doutor. Diego Torres, portalgrande.com, tanto quanto meus colegas aqui, muito honrado de estar participando dessa conversa. Trabalho primoroso que qualquer jornalista gostaria de ter parado para analisar, parado para escrever um livro, uma matéria desse porte.
Agora eu queria saber do senhor como é que o senhor analisa, dada a sua experiência, dado o seu conhecimento. O senhor fala que, o senhor falou mais cedo, que prefere não fazer julgamento moral, né, do que aconteceu dentro do livro, dos relatos, mas como é que o senhor analisa o trabalho, o papel dos órgãos reguladores, Tribunal de Contas, até mesmo a Justiça Eleitoral, todo, porque você lê o livro, a gente entende que está todo mundo junto, que é desde o eleitor que se permite vender o voto, o político que compra, o candidato que compra, e a falha na fiscalização. Agora, como é que, tentando olhar de uma forma assim, mais macro, como é que o senhor analisa o que está faltando nesses órgãos reguladores, nesses órgãos que deveriam estar fiscalizando também? Bom, eu vou mencionar apenas os dois que você citou, porque seriam vários, né? E esses dois são realmente centrais nesse processo de discussão. Primeiro, o Tribunal de Contas, os tribunais de contas da União, dos Estados e aonde há também os tribunais de contas dos municípios. Eles sempre tiveram, mas passaram a ter, com o início da vigência da Lei da Ficha Limpa, uma importância descomunal para definir a participação de alguém no processo eleitoral. Só para ter uma ideia, foram feitas mais de 1.900 impugnações de registro de candidatura nestas eleições já, sendo que cerca de 30% delas correspondem à aplicação da Lei da Ficha Limpa, e dessas que são sobre a Lei da Ficha Limpa, 60% são relativas a contas rejeitadas. Só isso dá uma dimensão do poder que os tribunais de contas têm, inclusive de definir quem pode ser ou não pode ser candidato. A Lei da Ficha Limpa deu poderes para os tribunais de contas. Só que eu passei a ser, muitas vezes, abordado, inclusive por mandatários, reclamando disso, dizendo que os tribunais de contas têm uma composição majoritariamente político-partidária, mesmo porque os quadros são egressos. Eu penso que os tribunais de contas precisam passar por uma imediata alteração institucional, que é a criação do seu órgão de controle externo. Embora ele faça uma espécie de controle, ele faça um controle externo das contas públicas, ele próprio não tem seu controle externo. O judiciário até recentemente não tinha, o que era causa de grandes problemas. Mas com a criação do Conselho Nacional de Justiça, isso melhorou bastante e houve uma fase nova, inclusive de responsabilização de magistrados por desvios. E eu defendo, assim, cada vez mais, e com muito afim, a necessidade da criação, talvez não precise de um órgão específico. Os membros dos tribunais de contas, os conselheiros, têm os mesmos predicamentos da magistratura e atuam de forma muito similar aos magistrados. Eles têm vitaliciedade, têm as mesmas garantias e atuam de uma forma muito similar, julgando processos também, embora administrativos. E acredito que, em lugar de criar um Conselho Nacional dos Tribunais de Contas, o que seria caríssimo para a União, se poderia, por exemplo, expandir as atribuições do Conselho Nacional de Justiça. Não importa, o que eu defendo é que haja um controle externo dos tribunais de contas. A justiça eleitoral é ainda muito mais complexo. E eu vou falar apenas algumas ideias rápidas, porque o que eu penso sobre a justiça eleitoral poderia levar todo um debate, talvez não só de uma noite. Mas a justiça eleitoral, ela não dispõe de mecanismos, de qualquer mecanismo que permita que realmente se faça uma fiscalização. É terrível trabalhar com as armas de que a justiça eleitoral dispõe para administrar as eleições. Ontem eu disse num programa de televisão que, se nós submetermos a legislação eleitoral, com exceção da Lei da Ficha Limpa, ao crivo da Constituição de 88, eu acredito que ela não sobrevive. Ela não sobrevive. Por quê? Eu sou juiz eleitoral e já julguei várias vezes as contas de candidatos a prefeito e vereadores, agindo em algumas zonas que eu presidi. Não há ferramenta nenhuma, que meio para saber se esse dinheiro foi o que realmente circulou. Há uma declaração absolutamente unilateral por parte dos candidatos. Por outro lado, não existe uma fiscalização das campanhas, não há fiscais, não há quem possa, com atribuições minimamente razoáveis, conduzir as notícias das ilicitudes que acontecem. Essa tarefa é atribuída ao Ministério Público, que não tem condição de cumprir.
Porque um promotor eleitoral, ou então um procurador regional eleitoral, que é verificando a qualidade das eleições no estado inteiro, o certo é que faltam muitas ferramentas. E isso é uma responsabilidade do parlamento. O parlamento negou à Justiça Eleitoral ferramentas para cumprir sua missão. É por isso que as leis mais eficientes, que são a lei contra a compra de votos e a lei da ficha limpa, não vieram de iniciativa parlamentar. Foi a sociedade que teve que fazer para que acontecesse. Só que todo o resto precisaria passar pelo mesmo processo de revisão a partir de uma iniciativa da sociedade. Dr. Marlon, o livro teve uma ampla repercussão tanto no Congresso Nacional quanto também aqui na Assembleia Legislativa, né? O livro fala de deputados, basicamente, né? Compra de votos de deputados. Então, nós tivemos alguns deputados, né, da nossa Assembleia que, a tentar fazer a defesa, partiram para o ataque, né? Chegaram a questionar que o senhor deveria cortar a própria carne, né? Quer dizer, que o judiciário também deveria avaliar, pensar que a corrupção também estaria no poder judiciário, né? E como é que o senhor avalia, então, essa questão, uma vez que, bom, existem questões de privilégios dos próprios deputados, como foro privilegiado e tudo. Como é que o senhor recebe essas críticas, partido do deputado, em relação a essa relação do judiciário com o legislativo? Bom, é muito curioso que se tenha utilizado a estratégia de atacar em vez de entrar no mérito do que foi dito. Quando eu escrevi o livro, não se trata de um membro do judiciário atacando o legislativo. Se trata de um pensador, de um pesquisador. Isso aí, eu poderia exercer qualquer atribuição na sociedade e teria o mesmo direito de escrever, de pensar, que foi o direito do qual eu fiz uso para publicar este livro. Entretanto, essa acusação de que, inclusive o que foi dito era que o poder mais corrupto era o poder judiciário, eu quero crer que não. Eu tenho uma visão muito crítica do poder que eu integro. E não há, e nem poderia haver, um ambiente absolutamente imune a falhas, um ambiente composto por santos. O judiciário não é isso. O judiciário faz parte da dinâmica da realidade brasileira. Mas ele se submete a regras completamente distintas, desde a composição. O concurso público, por exemplo, alterou profundamente a composição social do judiciário. E eu considero que ele está, sim, institucionalmente melhor do que o poder legislativo. E eu não falo isso para vangloriar um poder que eu integro, mas para falar uma análise que eu tenho, de que o judiciário ele está melhor nesse plano do que o poder legislativo. Mas poderia melhorar. O judiciário poderia melhorar. Só que não depende do judiciário. Depende do poder legislativo, que precisa mudar regras, precisa dar continuidade a aprimoramentos, precisa, por exemplo, aprovar a democratização da composição das mesas dos tribunais, o que seria algo que daria um ânimo e a possibilidade dessas mesas representarem a magistratura e não representarem a si mesmas. Então, isso seria um fator que, a meu ver, é democratizante, legitimante e aumenta a qualidade da representação do Poder Judiciário, dentre muitas outras medidas. Eu acho que poderia também ser dado ao Poder Judiciário maiores mecanismos para verificar, para punir as pessoas, os cândidos peçanha da vida. Porque eles estão ao albergue do foro privilegiado, das imunidades, até muito recentemente, até do voto secreto, e só terminou o voto secreto porque a população teve que ir para as ruas aos milhões gritar contra isso, porque senão até hoje nós teríamos o voto secreto. E muitas, por pouco, não aprovaram, inclusive, uma medida que podava os poderes do Ministério Público para investigar. Então, se o Legislativo, que estava pronto para aprovar a PEC 37, só recuou por causa de milhões de brasileiros brigando contra isso. Se um Legislativo que esteve a ponto de fazer isso, não pode questionar
a ação do Poder Judiciário na aplicação correta das normas. Eu acho que nós precisamos avançar também no Poder Judiciário, mas quando eu me preocupo mais com o Legislativo do que com o Judiciário e com o Executivo, é porque o centro do Legislativo, da democracia é o Legislativo. Dele depende de todo o demais. Todo o aprimoramento de qualquer outro poder depende também do Legislativo. Ali está o centro da República, não é o Executivo. Nós nos acostumamos a ver, é o prefeito, o governador, o presidente da República, são as pessoas mais importantes. Não são. Os mais importantes membros da República são os senhores parlamentares. É por isso que eu devotei minha atenção para o Parlamento ao elaborar esse livro. Doutor Marlon, o seu livro é de fato um relato chocante, né? Logo nas primeiras páginas ele já traz um choque para nós. E causou até uma certa frustração em mim, apesar de que a gente convive com a política, cobre a política, a gente sabe de boa parte do que ocorre. Mas eu tinha uma ideia de que a política estava melhorando. A tendência, com esses mecanismos que foram desenvolvidos, a lei da ficha limpa que vai ser aplicada, não é que comece a melhorar esse parlamento, ou nós ainda vamos ficar atrelados ao pensamento do Cândido Peçanha, que ele diz que a política nada vai mudar. E só aproveitando para fazer outra pergunta. O Cândido ele diz que não existe possibilidade de fiscalização. Sabedores de tudo que ocorre, inclusive nós, quando vamos acompanhar a prestação de contas, quando o candidato diz que gastou 200 mil numa campanha eleitoral, nós não sabemos que é bem isso. São volumes enormes, 5 milhões, coisas absurdas. O que falta para a justiça brasileira abrir os olhos, fora o capital humano? Bom, falta, como eu disse, um instrumental legal adequado. A Justiça Eleitoral não tem meios de cumprir a missão que a Constituição depositou nas suas mãos. A prestação de contas, para fazer um corte que eu considero bastante exemplar, ela ocorre de uma maneira absolutamente incrível. Nos meses de 6 de agosto, nos dias 6 de agosto e 6 de setembro, os candidatos têm que apresentar uma prestação de contas preliminar. Era a única hipótese, momentos que aparentemente o eleitor teria a possibilidade de confrontar o que está sendo declarado com a realidade das campanhas nas ruas. Entretanto, o legislador tratou de colocar na lei que o nome do doador não deve ser revelado. E aí impede fiscalização, não se sabe de onde está vindo, não tem como fiscalizar nada. Tem o dinheiro, mas não se sabe nem se aquela fonte era lícita. Eu tomei uma iniciativa na eleição passada de determinar, com base na Constituição Federal, que essa declaração tinha que ser prestada apesar da omissão da lei. Porque eu entendi que a Constituição fala o suficiente, grita o suficiente sobre transparência, para dizer que não se pode prestar contas se você não diz que é a origem do dinheiro. Isso não é prestação de contas. Felizmente, essa medida foi seguida por muitos juízes eleitorais pelo Brasil e depois pelo TSE, que fez isso de maneira informal, mas fez na eleição passada e nesta eleição agora. Eles incluíram na resolução sobre prestação de contas essa mesma regra que eu havia editado lá essa interpretação que eu havia adotado lá em João Lisboa. Agora virou uma regra constante da resolução do TSE que trata da prestação de contas. Mesmo assim, nós vamos ver uma coisa incrível. Vão ser mostrados agora os nomes dos doadores e dos valores arrecadados. Só que até o dia 6 de setembro. Só que o 6 de setembro é um mês antes do pleito. Todo o dinheiro que vai circular no momento mais importante da campanha, saberemos apenas depois de passar a eleição. E aí é tarde demais. Na Argentina, a arrecadação de fundos de campanha termina 5 dias antes do pleito. Ninguém pode arrecadar nem um centavo. No Brasil, se pode continuar arrecadando até depois da eleição, para pagar dívidas. Na Argentina, se arrecada até 5 dias antes do pleito e se faz a prestação de conta geral. Quem doou, quanto doou, e se sabe, ou seja, há uma transparência real. Aqui não há nem um simulacro disso. É impressionante. Realmente é um relato chocante que tem no livro. E ele não foi feito, e muitas pessoas me perguntaram. Houve até um advogado que me falou o seguinte, após ler o livro, ele disse que, olha, como juiz, o senhor é um homem bastante generoso, educado, mas como escritor, o senhor é um homem perverso. Porque o que eu li ali é muito... O senhor não me deu nenhuma esperança. Eu
falei, mas é porque o livro não foi feito para gerar esperança. Ele foi feito para gerar pensamento. Ele foi feito para fazer com que as pessoas pensem. Hoje mesmo faleceu o Ariano Suassuna, que dizia, dentre muitas pérolas, que o otimista é um tolo e o pessimista é um chato. Inclusive está rolando nas redes sociais, é uma frase maravilhosa dele. Então é melhor o realismo que é esperançoso. Então a ideia é de tratar com realismo a situação, só que com esperança, porque ela existe, mas o objetivo do livro era chocar mesmo. Chocar para ver se desperta, se nós podemos começar a agir como sociedade. Doutor Marlon, o senhor falou um pouco justamente que se fixou no parlamento, porque na democracia o parlamento é o principal poder. E o principal parlamento é o Senado. E eu queria saber a sua opinião com relação a essa eleição de senador, onde um suplente, na maioria das vezes, assume um mandato, não é eleito. Aqui no Maranhão, por exemplo, um senador foi eleito, saiu para virar ministro, o outro assumiu, um outro passou grande parte do mandato como secretário estadual e também o suplente assumiu. Eu queria a sua opinião sobre essa eleição de senador, como é que tem que ser feito? Olha, quando eu disse que se nós submetermos a legislação eleitoral a um contraste com a Constituição, se nós contrastarmos a legislação com a Constituição Federal, a legislação não sobreviverá. Ela precisará ser toda remendada. Não é à toa que o Supremo Tribunal Federal, inclusive, já está em fase avançada de declaração de inconstitucionalidade do sistema de financiamento atual. 6 dos 11 ministros já votaram pela inconstitucionalidade do financiamento por empresas. E eu creio que se muitos outros pontos forem levados ao Supremo, haverá uma reação similar. Porque ela não consegue, ela não sobrevive quando vista sob as lentes da Constituição. E num dos aspectos em que isso se dá é esse tema da eleição do senador e dos suplentes. O dispositivo constitucional estabelece que o senador será eleito com 2 suplentes. Mas isso não quer dizer que os 2 suplentes farão parte da chapa e não precisarão de ter uma votação individual, como diz o Código Eleitoral. Isso apenas diz que no momento em que for eleito o senador, 2 suplentes também deverão estar escolhidos. O eleitor será eleito com 2 suplentes. Interpreta-se como se quiser. Então, assim como a sentença e o livro não são escritos neutramente, também não se legisla neutramente. E, a meu ver, se legislou contra a Constituição ao estabelecer a possibilidade de alguém exercer o mandato de senador sem um voto sequer. Isso é absolutamente antidemocrático, ilegítimo, ofende gravemente a Constituição Federal e já deveria ter sido superado há muito tempo pelo próprio Parlamento. E se não for, eu creio que até mediante provocação o Supremo Tribunal Federal poderia reparar essa grave afronta à Constituição Federal. Viola-se o princípio democrático, viola-se o próprio texto da Constituição, pode ser interpretado perfeitamente que na ocasião em que se eleger o senador também serão eleitos 2 suplentes para que ele tenha suplência. Basta interpretar a Constituição dessa forma. Então, essa é a minha resposta. Eu considero um dos pontos em que mais se mostra escancarados os erros do nosso sistema eleitoral. Doutor Marlon, ainda sobre essa visão impactante que houve no livro, e uma das coisas que me impactou bastante foi a questão dos títulos, dos capítulos que separaram a sua obra inteira. Ficou bem claro que não é a sua visão específica sobre o processo como ele acontece hoje em dia, e sim a visão, entre aspas, desse personagem. E um desses tópicos dizia assim que todo mundo tem seu preço. Agora eu queria saber, na visão do magistrado, na sua visão pessoal mesmo, todo mundo tem seu preço no processo eleitoral? Não, eu me acostumei, inclusive, a ver muitos políticos, homens e mulheres, extremamente honrados. Por essa trajetória toda que envolveu muita proximidade com o Congresso Nacional, especialmente nesse episódio da aprovação da Lei da Ficha Limpa, em que eu estava lá todos os dias no processo de tramitação, eu praticamente mudei para Brasília, tirei férias e fiquei lá acompanhando, junto com a equipe da CNBB, da OAB,
ficamos lá e nós nos acostumamos. Nós conhecemos muitos batalhadores pela democracia que estão no Congresso Nacional e eles merecem o aplauso da sociedade. Eu conheço pelo nome muitos deles e vou ler os jornais em outubro, torcendo que eles permaneçam no Congresso. Então, há sim, apesar de eu haver mencionado a questão de que não faria juízos morais, eu vou me permitir agora fazer há sim honra, há sim quem não dobra a cabeça diante de todo um sistema, há sim quem prefere não correr o risco de não ser eleito do que se dobrar a determinadas ofertas inaceitáveis. As portas são escancaradas para quem quiser aceitar e são estreitas para quem quiser percorrer o caminho mais difícil, que é o da liderança, de exercer uma liderança real e a partir daí obter votos. Mas não há outro caminho. Infelizmente existem muitos e muitos políticos que trilham esse caminho mais difícil. E eu acho que se nós mudarmos o sistema eleitoral para retirar dele o abuso do poder econômico, que é a matriz do sistema eleitoral vigente, nós vamos poder ter muito mais ainda parlamentares, homens e mulheres assim, que não abrem mão, nunca abriram mão do seu caráter e vão ter portas mais amplas para chegar ao parlamento. Eu me permito contar aqui rapidamente uma história que eu ouvi de um ex-presidente do Sindicato dos Agentes da Polícia Federal, do Sindicato Nacional. Ele me contou da candidatura dele a deputado federal pelo estado do Paraná. Fez uma campanha intensíssima, percorrendo o estado inteiro, falando sobre segurança pública, fundamentalmente, que é a principal bandeira dele, percorrendo, fazendo reuniões, buscando lideranças, indo também com o apoio dos agentes federais, reunir pessoas e fazer reuniões pelo estado do Paraná inteiro. No final, ele teve 4.000 votos, que não serviram mais do que para engordar o quociente que levou algum outro para o parlamento no lugar dele. E ele me disse que encontrou com um dos deputados eleitos pelo Paraná, no aeroporto. E ele falou: e aí, como foi? Você só teve 4.000 votos, né? Eu vi lá, você foi mal, né? Ele disse: pois é, eu pensei que eu ia ter mais votos. Aí ele: mas não teve mais porque não quis. Disse: como assim? Ora, meu amigo, fazendo o que você faz e tendo a posição que você tem, presidindo esse sindicato aí, era só você abrir a boca e você ia ter ajuda de muita gente, você ia ser um dos mais votados aqui. Aí ele disse: não, mas isso aí, eu estou entendendo o que você está falando, mas isso aí eu não aceito não. Então fica com teus 4.000 votos mesmo, porque é para isso mesmo, é por 4 ainda foi muito. Então a tentação e as ofertas vêm. No livro eu falo a parte mais chocante é a agiotagem, que é algo que afeta prefeitos em muitos estados. Isso está acontecendo. Os candidatos estão sendo abordados por agiotas que não precisa ir atrás do agiota, é o agiota que vem oferecer. E como a pessoa tem campanha, acredita que tem chance de vitória, e o agiota sabe quem está disputando realmente, e ele aposta no processo, ele oferecendo milhões de reais, a quantidade que for necessária para assegurar a eleição. Então essa é a hora da diferença, essa é a hora que vai fazer falta a escola, isso que vai fazer, é a hora que pode fazer falta ou não a educação que os pais deram para essa pessoa. É a hora que vale a questão da honra mesmo, aceitar o dinheiro do agiota para ganhar a eleição. E muitos estão fazendo isso. E aí não tem jeito. A municipalidade está condenada a não pagar corretamente o funcionalismo na data certa, apesar de haver fundos que são pensados para isso. Não vai se ter verbas adequadas para a educação, vai se atrasar pagamento de professor, que é tudo definido por legislação federal, e o dinheiro está certo para pagar e se atrasa. Por quê? Porque o dinheiro tem que ser retirado para fazer face a essa tentação em que caiu esse nosso Cândido Peçanha municipal, né? E por isso eu acredito nessa coisa existe sim o lugar da honra. O lugar da honra na política ele sempre existiu e sempre existirá. Isso não é simplesmente uma questão de moralismo, mas a moralidade a que se refere a Constituição Federal, ela também se expressa sob a forma
daquilo que nós aprendemos a chamar de honra. Dr. Marlon, é preocupante que mesmo depois da aprovação do Ficha Limpa, os cândidos peçanhas da vida insistam em disputar cargos públicos. No Maranhão, por exemplo, eu não vou citar o nome, mas a gente tem candidato com 2 condenações criminais na justiça, galgando uma disputa majoritária. Como é que o senhor avalia o quadro eleitoral deste ano, se a gente tem a possibilidade agora de mudar essa cultura da compra de voto, da propina, de tudo que o senhor denunciou no livro? Eu acredito que a sociedade ela está se tornando, aos poucos, mais crítica. Acontece que a parcela da sociedade que não tem essa capacidade de ver, ou pior, não tem a capacidade de agir, ainda é muito grande, o que favorece a ação desses que vão comprar mandatos através da compra do apoio político e outras práticas identificadas no livro. Mas eu vejo, nesse episódio mesmo da Ficha Limpa, quando eu penso e falo sobre, para mim, qual o maior legado da lei da Ficha Limpa, não é a norma. O maior legado da lei da Ficha Limpa é o debate sobre o passado dos candidatos, que era um debate que não existia. Simplesmente, o bom candidato é o candidato poderoso que tem chance de ganhar a eleição e ponto final. Não há nenhuma vírgula que complemente isso para estabelecer critérios. E, desde o início desse debate, essas questões passaram a ser levadas em conta, inclusive, não apenas pelo tribunal, ao analisar quem preenche ou não os requisitos para a candidatura, mas também passaram a ser objeto de discussão entre os candidatos, entre si, uns apontando, procurando apontar no outro eventuais falhas no seu passado, mas também a sociedade. Eu me lembro que uma vez um jornalista de Brasília me disse que a Ficha Limpa tinha se transformado numa marca e que ele ouvia pessoas falando sobre isso em qualquer lugar, pessoas de qualquer formação, como eu vi aqui no interior do Maranhão, falando em povoados. Não há ninguém que não tenha a quem não tenha chegado a esse debate. E eu espero que, com o passar do tempo, isso se transforme cada vez mais num valor. Mais do que a lei, que isso se transforme num valor. Que alguém pense muito e pesquise muito a trajetória do seu candidato antes de decidir votar. É muito mais do que a ficha limpa. Porque há pessoas desonestas que são ficha limpa. Talvez por terem feito coisas através de terceiros, e chegaram e ocuparam o poder e se mantiveram nele, sem nenhum processo judicial, mas com um namoro com a deletividade escancarada. E aí compete ao eleitor extirpar esse tipo de pessoas da atividade política. Doutor Marlon, o senhor fala de muita gente boa, né? Agiota, fala de policial, fala de deputados, né? Lógico. Jornalista também. E em algum momento, o seu prefácio, foi um conselho que o senhor recebeu. Mas só para ser justo e isonômico, eu falo de juiz também. O seu prefácio fala, né? O senhor recebeu que pensasse a sua carreira. Em algum momento, o senhor teve medo e depois de terminado o livro, assim, a sensação que eu tive, falo até antes lógico, a gente não consegue tirar um pouquinho o jornalista da pessoa, do cidadão, mas assim, a sensação que eu tive é de que ele é um produto do meio, ponto. Essa é a sensação que o senhor tem também, e se o senhor teve medo em algum momento, porque assim, o senhor utiliza um mecanismo que assim, é o Cândido Peçanha. Não é, assim, o livro não é narrado pelo senhor, é por um candidato, por um deputado fictício. Em que ponto que o senhor acha que ele é um produto do meio? O senhor entende dessa maneira? Se o senhor teve medo? Sim, eu entendo que ele é um produto do meio. E esse meio tem nome, é o sistema eleitoral. O sistema eleitoral brasileiro, ele estimula essa conduta. Ele dá mais vantagens para os que estão dispostos a reproduzir
essas condutas do Cândido Peçanha. Quem estiver disposto a agir dessa forma, sairá na frente na corrida de 100 metros rasos em relação àquele que não estiver disposto a agir. Isso é uma culpa do nosso sistema eleitoral. Por isso nós temos o dever como nação de mudar. Então eu concordo, sim, é um problema do Cândido Peçanha, o produto do meio, e esse meio é o nosso falido, é o nosso sistema eleitoral que está morto. Ele não serve ao Brasil. Quando nós tivemos, digamos assim, o rabisco, o desenho desse sistema, isso se deu com o início, com a Revolução de 30, com o início do governo Vargas, que no discurso de posse anunciou que todas as normas eleitorais seriam mudadas e que seria criada a Justiça Eleitoral, algo que aconteceu em 1932. Desde então, nós preservamos as matrizes do sistema eleitoral sistema proporcional de lista aberta, que é inédito em todo o mundo, que é esse modelo dos quocientes eleitoral e partidário, que leva pessoas que não foram votadas a se beneficiar do voto dado a pessoas não eleitas, o que, a meu ver, é também inconstitucional. Então, esse modelo, quando ele foi adotado, nós tínhamos uma realidade nacional que era a seguinte: o Brasil tinha 70% de analfabetos. Cerca de 80% da população viviam na zona rural. A mulher não tinha participação na vida econômica praticamente nenhuma, nem mesmo na política. Ela não podia ser candidata. Ela começou a votar em 1932 e mesmo assim precisava da concordância, da anuência do pai ou do esposo, se ela ainda não fosse casada, ou do pai ou do esposo. E o Brasil era um país extremamente pobre, rural, analfabeto, em resumo, e de uma preponderância patriarcal impressionante. Olha que país nós somos hoje. Nós não estamos bem, estamos longe de estar bem. Mas que país nós somos hoje? Que exportamos aviões maravilhosos da Embraer. Aliás, eu acho que os melhores aviões nos quais eu vou são os da Azul, da Embraer. Os mais confortáveis, altamente tecnológicos, com um sistema de televisão satélite ao vivo, no ar. E estamos produzindo vários outros bens de ponta, disputando o mercado internacional com a China, com os Estados Unidos em alguns mercados importantes. E a mulher mudou completamente a sua posição no cenário social. Os analfabetos hoje ainda são muitos, mas correspondem a cerca de 7% da população, e não 70%. E a população urbana, e a renda subiu. O Brasil não é mais aquele país paupérrimo que era até então, mas nós ainda temos o mesmo sistema eleitoral. A matriz do sistema político é o mesmo de uma época em que ainda vicejava e vivia forte o coronelismo. E nós precisamos de um sistema eleitoral compatível com o século XXI. Nós precisamos enterrar o coronelismo das primeiras décadas do século passado. E para isso nós precisamos mudar profundamente o sistema eleitoral. Sobre a segunda questão, se eu tive medo. Eu não posso dizer que seja exatamente a pessoa mais destemida do mundo e tal, mas eu não tive medo. Mas eu tive uma reação. Quando eu ouvi, porque eu ouvi ao vivo, o pronunciamento de quase todos os líderes, inclusive de alguns deputados que eu particularmente admiro muito e tenho na conta de grandes parlamentares, que também criticavam, que achavam que tinha havido uma generalização. Eu acredito que fizeram isso porque se precipitaram antes do entendimento do contexto. Mas quando eu ouvi todas as manifestações, especialmente de dois deputados que eu tenho em altíssima conta, que também criticaram, embora não com o mesmo conteúdo da maioria dos demais, eu decidi que eu tinha que pensar. Eu não poderia dar uma resposta e eu me recusei, inclusive, a dar entrevista. Os primeiros veículos que me procuraram, eu disse que eu estava pensando antes de falar. E o primeiro veículo que me procurou foi o Congresso em Foco. E eu falei, olha, eu ainda estou pensando. E eu revi os pronunciamentos.
Eu procurei ouvir cada palavra. Por que eu não posso ter errado? Por que eu não posso ter feito aquilo que eles dizem que eu estou fazendo? Então, eu tenho que ouvi-los para tentar ver quais são os argumentos e ver se eles não estão certos de que eu fiz mal ao publicar esse livro. Então, eu me dei o direito de pensar durante 3 dias. E quando eu terminei a minha reflexão, eu cheguei à conclusão de que eu estava absolutamente certo de ter feito o que eu fiz. E aí eu liguei para o jornalista do Congresso em Foco e falei, eu disse que eu falaria quando eu estivesse pronto. Eu estou pronto. Eles fizeram uma longa entrevista comigo na época. E eu disse, e reafirmei cada palavra, e disse que a partir de agora eu iria tentar levar esse livro ao conhecimento do maior número de pessoas, ia viajar para fazer o que eu estou fazendo aqui, lançamentos por todo o Brasil. E eu não tive medo em nenhum momento, mas eu tive esse lapso em que eu me dei o direito, talvez o dever, de pensar sobre minha ação para concluir se eu estava fazendo algo certo ou não. Mas o resultado dessa reflexão foi de que eu devo mergulhar de cabeça na divulgação desse trabalho. Então a gente vai abrir perguntas para a plateia, não estava previsto que a gente pensou que pudesse demorar um pouco mais, mas como as pessoas estão aqui, eu creio que tem algumas ansiosas. Quem for, levanta o dedo para mim, que eu vou levar o microfone até a pessoa que quer perguntar. Lá você tinha falado comigo bem antes, então ideia. Boa noite, meu nome é Francisco, eu sou jornalista e também sou graduado em Direito. Marlon, tu falaste nessa questão do sistema eleitoral brasileiro, que tem vários defeitos, várias coisas que precisam ser resolvidas. Mas a gente percebe quando a gente assiste depoimentos de quem comanda a justiça eleitoral, de que tudo é perfeito, de que as críticas são muito injustas, e de que nós estamos até dando exemplo como, por sinal, exportando tecnologia, urna eletrônica. Agora, como é que tu achas que no estado como o nosso, onde as pessoas não têm nem direito ao banheiro, por exemplo, e possam usar a urna eletrônica, quer dizer, exerce o direito de cidadão votando naquela urna que os americanos deviam usar e outros países do primeiro mundo, mas ao mesmo tempo não tem direito a um banheiro? Até que ponto isso não poderia levar a justiça eleitoral a refletir e fazer uma autocrítica dela mesmo, né? De saber, porra, a gente tem um país que tem a urna eletrônica, mas o voto ainda é comprado. Será que não está errado isso, né? Queria que tu refletisse sobre isso, tá? Francisco, eu quero dizer que eu entrei na magistratura num determinado momento em que a urna eletrônica estava chegando. A primeira eleição que eu presidi, em 1998, nós utilizávamos o chamado voto contado. O voto era coletado ainda em cédula e depois se utilizava a urna eletrônica apenas para introduzir os dados e fazer o cálculo final, né, para obter o resultado da votação no município. Acontece que antes o volume de fraudes que nós tínhamos era tão gigantesco que a Justiça Eleitoral sequer podia pensar sobre outras coisas a não ser mesmo administrar a coleta do voto e tentar ver se o resultado final correspondia ao que realmente o eleitor quis. Isso consumia toda a ação da Justiça Eleitoral, tanto que na época, e quem tem experiência aqui, José Pinheiro, né, quantos eu vejo aqui com tanta experiência de advocacia, acompanhando eleições, ou então como candidatos, quantos e quantos eu não vejo aqui que, com essa experiência, que já viam como era na época do sistema de voto manual? Na época, a Justiça Eleitoral nem falava em caçar alguém. A preocupação era só contar votos. Não havia cassação, não havia punição. Era muito raro. Era raríssimo, os casos se contavam nos dedos de uma mão em todo o território nacional. Com a introdução da urna eletrônica, esse processo se facilitou muito de organização da coleta do voto. E isso ajudou a Justiça Eleitoral a ter espaço para olhar outras coisas. Por coincidência, o processo de informatização das eleições, ele ganhou força no final da década de 90. Em 1997, nós tivemos a primeira lei estável a regrar o processo eleitoral. Porque até então nós tínhamos leis do ano, uma lei casuísta feita para cada eleição. Nós passamos até a lei 9.504, que subsiste até hoje, embora muito alterada, mas a matriz dela permanece a mesma. Onde é que eu quero chegar? Em 1999, nós tivemos a aprovação da lei contra a compra de votos
que deu poder para a Justiça Eleitoral caçar pessoas que praticassem ilícitos eleitorais. Tudo isso faz parte de uma grande mudança, que fez com que nós passássemos a ter uma Justiça Eleitoral que, olhado o contexto nacional, olhado o quadro nacional, mudou muito o seu modo de ser. Se nós compararmos, se nós virmos, existe uma história da Justiça Eleitoral até o final da década de 90, e existe outra história completamente diferente da década de 90 em diante. E a urna eletrônica fez parte desse processo. Eu acho que há debates que a Justiça Eleitoral deveria travar de forma mais franca. Assim, eu aconselharia a Justiça Eleitoral a discutir com a sociedade de maneira mais aberta sobre o porquê da urna eletrônica, sua utilidade e sua segurança. Aceitar mais, debater o assunto, em lugar de simplesmente afirmar que a urna é insuscetível de fraude. Eu acredito que a urna eletrônica não seja suscetível de fraude. Eu particularmente acredito. Embora acredite que o homem com facilidade pode burlar o processo introduzindo dados falsos na urna, o que é outra coisa completamente diferente, porque não se trata do aparelho fraudado, mas do homem, por exemplo, introduzindo votos de eleitores que faltaram no dia, né? Sempre estiveram, e ele vai lá no final, no fechamento da coleta de votos, os mesários vão lá e introduzem indevidamente votos. Então, é fraudável? Mas por causa do ser humano. Então, eu acho que esse processo é importante, mas que deveria ter uma aproximação da Justiça Eleitoral para falar olho no olho e aceitar a crítica, ouvir as críticas, ouvir as suspeitas e cumprir o papel que deve ter de convencer. Convencer por que esse modelo é bom. Eu acredito nesse modelo, mas eu acho que a Justiça Eleitoral deveria conversar mais francamente com toda a sociedade sobre ele, explicar como é que ele funciona e por que ele é tão importante. Boa noite a todos. Eu me chamo Givanildo, sou servidor do Judiciário e professor universitário. Bom, doutor Marlon, a minha pergunta é referente a uma das entrevistas que eu assisti de Vossa Excelência, a CBN, se não me falha a memória, e você dissera na oportunidade que esse fenômeno, né, da compra de voto e etc., tem uma dimensão gigantesca. Uma delas diz respeito à questão de assalto a banco exatamente nesse período eleitoral, e que seria até um dos temas que o senhor desejaria aprofundar-se. Gostaria que o senhor falasse sobre isso em virtude de alguns movimentos, alguns fenômenos de assalto a banco que a gente tem visto no noticiário ao longo dessas últimas semanas. Boa noite. Esse é um ponto interessante. Em 2007, eu estava em Brasília, licenciado no doutorado, eu tinha voltado da Europa e estava fixado em Brasília fazendo pesquisa. Eu havia obtido um financiamento do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e do Ministério da Justiça para fazer pesquisa. E o tema era a reforma política, o tema da pesquisa, que era um grupo coordenado por mim e pelo professor David Fleischer, da Universidade de Brasília. E eu decidi, quando nós estávamos tratando do tema do financiamento, dar um pouco de atenção para algo que eu tinha visto um pouco tempo antes no noticiário aqui do Maranhão. O presidente do Sindicato dos Bancários na época havia dado uma entrevista e dito que em anos eleitorais aqui no Maranhão se assalta mais banco do que nos anos não eleitorais. E eu vim ao Maranhão para pesquisar, vim a São Luís, fiquei alguns dias aqui e entrevistei o chefe do DEIC e outros membros da cúpula da Polícia Civil, e todos eles confirmaram que a Polícia Civil do Maranhão trabalha com a informação de que se assalta mais banco em ano eleitoral do que em ano não eleitoral. De posse dos dados que eu obtive no Sindicato dos Bancários, eu fiz um gráfico com o volume de dinheiro roubado em ano eleitoral e ano não eleitoral entre 2002 e 2006. E, curiosamente, esse gráfico apresentava uma oscilação mais ou menos assim. Pico no ano eleitoral e vale no ano não eleitoral. E, mais recentemente, eu liguei para o Zé Maria, que é o atual presidente do Sindicato dos Bancários, e contei para ele esse episódio, e ele me disse, mas continua assim, porque o Sindicato dos Bancários faz um registro
justamente pensando na segurança dos bancários, que sabe que esse é um período de risco. E ele me passou os dados e me disse, continua assim, de 2002, que foi quando eles começaram a fazer esse levantamento, até 2013, que é quando onde eles atualizaram, ainda continua oscilando. Eu cheguei na oportunidade, inclusive, a ouvir 4 pessoas presas em Pedrinhas por assalto a banco e fui fazer pergunta sobre isso. E eles me disseram que não sabiam de nada, nunca ouviram falar disso. E um deles me disse que num dos assaltos eles ficaram escondidos numa fazenda que alguém depois comentou que era de um prefeito. Mas não era nada, eu não consegui nenhuma demonstração, pelo menos no plano acadêmico que eu estava fazendo, de que existe um atrelamento. Mas o que eu encontrei? A polícia afirma que sim, e o GECOC, do Ministério Público também, na época, eu visitei, e eles também trabalhavam com essa informação. E quanto aos assaltantes, depois eu ouvi da própria polícia o porquê que eles poderiam não saber do envolvimento de políticos. Eles disseram que o crime de assalto a banco é muito organizado e o que vai para a agência é um peão, ele não sabe de nada, ele é mandado ir para a vida ou morte. E os que organizam mesmo tudo são pessoas que às vezes não estão nem no Estado, e eles sim é que têm um acerto, podem ter um nível de acerto com alguém, e que essa parceria pode se basear no seguinte: aquela pessoa da localidade é quem vai dar abrigo para a fuga, vai apontar o lugar para onde devem ir essas pessoas logo depois do assalto a banco, em troca, além de outras ajudas, em troca de ter uma parcela do dinheiro. É terrível, mas foi assim que começou essa pesquisa. Inclusive, foi pesquisando esse assunto que eu obtive aqui no Maranhão a primeira entrevista que iria servir muito tempo depois para a redação de um nobre deputado. Porque quando eu fui entrevistar um político daqui sobre isso, ele me disse que não sabia que se havia essa vinculação de assalto a banco e financiamento de campanha. Mas aí, como se fosse talvez por compensação, ele disse assim, pareceu que ele queria dizer o seguinte: mas tem outras coisas que eu sei, e eu vou lhe dizer. E aí ele começou a falar sobre a história de compra de apoio político, compra de voto. Na época ele não mencionou a agiotagem, mas como se fosse assim: ó, eu não posso te ajudar no que você está pesquisando, mas eu vou te dar outras informações aqui que podem te interessar. Então é muito chocante isso, e realmente deveria haver uma pesquisa, não apenas acadêmica, mas quem sabe também, mas também uma ação mais eficiente dos mecanismos de proteção do Estado e da sociedade, no sentido de verificar a ocorrência disso e adotar providências, porque é a vida não só de bancários, mas de pessoas da sociedade também, que estão nas agências, que está em jogo, por conta, possivelmente, de uma vinculação real entre assalto a banco e financiamento de candidatura. Boa noite, doutor Marlon, Wellington Rezende, da Controladoria Geral da União. Bom, a história de que a agiotagem é o grande fenômeno que empobrece os municípios do Maranhão não é uma tese. A gente sabe que a gente tem, dos 100 municípios mais pobres do Brasil, nós temos 66. E é por conta desse fenômeno chamado agiotagem. Isso aí a gente observa largamente quando analisa os relatórios da Controladoria Geral da União, que são publicados na internet. E o grande fenômeno que está acontecendo hoje são as pessoas serem enquadradas na lei da ficha limpa e colocarem parentes, filhos, netos, laranjas, para se perpetuarem no poder. E aí a gente não consegue mudar essa dinâmica. Como é que o senhor acha que a gente pode coibir esse fenômeno? Bom, eu já pensei bastante sobre isso. Também não é a primeira vez que eu ouço essa pergunta, porque é uma inquietação. A primeira vez que isso aconteceu ficou bem sério, que foi com o candidato ao governo do Distrito Federal, em 2010, enquanto ainda se discutia se a lei da ficha limpa seria aplicada ou não naquele ano. Depois da decisão do TSE, ele decidiu sair e colocou a esposa como candidata, que não logrou êxito. Mas não há como pretender que tenhamos uma legislação de inelegibilidades
que preveja, que procure prever tanto, procure proteger tanto, procure antecipar tanto eventuais riscos, a ponto de negar a um número exacerbado de pessoas na elegibilidade. Eu acho que a lei da ficha limpa ela está extremamente bem dimensionada. Ela não tem nenhum defeito que atribuíam a ela antes. Ela nem é uma caça às bruxas que generalizou uma proibição, e também ela não é fraca, porque ela não ficou enfraquecida pela exigência da condenação do órgão colegiado. Ela está de boa medida. O que falta agora é mais educação política. Eu acho que, ultrapassada a nova etapa, que é de luta pela reforma política, nós temos que... E isso faz parte, essa luta é educativa. A própria vez que eu ouvi falar sobre isso foi de uma maneira muito brilhante. O Chico Iter, que é da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, né, professora Helena Ribeiro? Ele era da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo, depois foi secretário executivo da CBJP, e ele me disse o seguinte: Marlon, nós fizemos aquela lei contra a compra de votos por iniciativa popular, porque não era só uma questão de fazer uma lei. Aliás, a gente nem acreditava que ia conseguir. O que nós queríamos era mobilizar as pessoas em torno desse tema. Depois nós nos surpreendemos que nós conseguimos ver isso transformado em lei. E nós precisamos voltar a fazer isso com a reforma política, porque o próprio processo de construção da reforma política de baixo para cima também é educativo. E eu acho que nós só vamos conseguir impedir essa substituição pela educação. Quando as pessoas veem, olha, se essa pessoa não pode ser candidata não faz sentido que ela coloque outra pessoa sem expressão política nenhuma. Ele não é um político, não é um líder, não é autonomamente participante da vida política, e vai só por ser parente. Essa pessoa tem que ser negada, tem que ter o voto negado a ela de uma maneira absolutamente veemente. Mas isso deve se dar pela via da educação, porque nós não podemos ampliar para sempre a lei da ficha limpa. Senão nós vamos fazer como o famoso livro do Machado de Assis, O Alienista, em que se teve que aumentar o tamanho do hospício e se encher o hospício a ponto do próprio psiquiatra ser obrigado a... Termina só ele. Termina só ele. Então nós não podemos repetir aqui o Alienista. Nós temos que... A lei está muito boa, mas nós temos que dar sequência no trabalho de mobilização e de educação social e, fundamentalmente, de transformação do sistema eleitoral brasileiro. O maior problema das eleições não está em substituição de candidato, não está em eventuais falhas, ou se existem ou não da lei da ficha limpa, nada disso. A maior mazela, se eu tivesse que apontar um ponto que nós deveríamos destacar a atenção, está na força desenfreada do dinheiro, que desnivela e retira as chances da grande maioria da população brasileira de participar do governo do seu país, o que é um direito humano, que está inclusive na Declaração Universal. Só que a imensa maioria do povo brasileiro não tem esse direito, que é um direito previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de ter uma chance de participar do seu governo. Então, eu creio que essa é a grande mazela das mazelas, e o resto é uma decorrência, são deformações que são decorrências disso. Doutor Marlon, quero lhe cumprimentar e também me congratular pelas suas duas obras, que é O Gigante Acordado e essa hoje que está sendo lançada. Há dois temas que são muito caros e calam para todos nós, são a chamada a reforma política e a Constituição. Queremos uma nova Constituição? Queremos a reforma dessa Constituição? Ou estamos em busca de fazer realmente uma revisão desse Estado brasileiro, que é atual, que é contemporâneo, onde as massas vão para a rua, inconformadas, porque não encontram repercussão dos seus problemas, das suas angústias, das suas dores, nas casas legislativas, nem também no executivo e talvez de alguma forma no judiciário, na hora que são cumpridas as sentenças nas ações civis públicas que são formuladas pelo Ministério Público. Eu gostaria de ouvir sua opinião. O Brasil está precisando de uma nova Constituição? Essa Constituição está ainda
atendendo aos interesses e aos direitos da coletividade brasileira, e sobre a reforma política. Nós tivemos uma Constituinte que não foi exclusiva. Se pensava numa Constituinte onde os deputados e os senadores fossem escolhidos somente para fazer a Constituição. Daí veio essa Constituição hoje, que é considerada uma Constituição híbrida, uma Constituição de retalhos, e que repercutiram também nas Constituições dos estados e nas Constituições municipais. Eu quero fazer uma homenagem aqui ao lugar de qual meu pai é originário, Cajapó, onde nós fizemos uma discussão da lei orgânica e colocamos que a soberania popular começava com a comida na mesa de todos. Então, eu perguntaria para você, para o Dr. Marlon, qual é o seu pensamento sobre os sistemas que estão sendo enfocados agora? Quando a gente enfatiza a reforma eleitoral, é porque nós reconhecemos que o parlamento tem um papel, é ele que tem um papel constitucional de propiciar e promover todas as demais reformas, e para isso nós precisamos aprimorar o Congresso Nacional. Nós precisamos que ele seja escolhido de uma maneira mais isenta. Nós precisamos que mais segmentos da sociedade se vejam representados no Congresso Nacional. Por isso nós enfatizamos a mudança nas leis eleitorais. Mas nós sabemos que a profundidade das mudanças é muito maior. Quando eu digo isso, eu quero centrando nesse aspecto, que é onde eu estou mergulhado, e que é a minha especialidade, onde eu busco uma especialização, eu afirmo que nós não precisamos mudar a Constituição Federal. Nós precisamos cumprir a Constituição Federal. Ela não está sendo cumprida. E o defeito que há não está nela, mas naqueles que estão incumbidos por ela mesma de velar pela estrita observância dos seus mandamentos. Felizmente, isso acontece, porque grandes transformações no plano eleitoral podem acontecer até por lei ordinária. Porque imagine-se, com tanta dificuldade para se fazer uma reforma política, imagine-se se nós precisássemos de mudanças na Constituição para que elas acontecessem. Quem faria essa mudança? Um Congresso eleito nas eleições mais caras da história, porque as eleições desse ano se encaminham para ter o dobro do custo das eleições de 2010. 9,7 bilhões de reais, segundo declarado pelos partidos políticos. Isso não inclui o dinheiro que não será mencionado, só inclui aqueles 200 mil, não os 5 milhões. Então, apenas o que é declarado já chegou à casa dos 9,7 bilhões de reais. Então, nós podemos corrigir isso cumprindo a Constituição, porque a Constituição não quer a empresa do ano. A Constituição não dotou as pessoas jurídicas de direitos políticos, não deu a elas a primazia de definir os destinos de uma eleição. E por isso o Supremo mesmo está prestes a corrigir essa distorção. Então eu quero acreditar que nós precisamos fazer essas mudanças, inclusive porque se nós quiséssemos outorgar a qualquer corpo o direito de estabelecer norma, de fazer a reforma política, nós antes disso ainda teríamos que mudar as regras eleitorais para a composição desse corpo. Porque se fossem as regras em vigor, nós ainda voltaríamos a ter a primazia da representação do abuso do poder econômico. A representação das empreiteiras, bancos, mineradoras, planos de saúde e faculdades privadas, que são os maiores doadores do Brasil. Ainda estariam, nesse processo de revisão constitucional, estabelecendo regras, quem sabe, inclusive, que não viessem a ser incorporadas como cláusulas pétreas, para nos causar um dano aí para várias gerações. Então, acho que no momento se trata de cumprir a Constituição de 88. Com relação ao segundo aspecto, que foi, sobre a candidatura de magistrados. Eu tenho uma visão formada sobre isso. Já vi argumentos, especialmente no Ministério Público, há pessoas que defendem a possibilidade de eleição, que deveria ser permitida a candidatura de membros do Ministério Público. Na magistratura, menos. Mas já vi também quem defendesse. Eu sou contra. Eu acho que o magistrado é magistrado.
se ele pretender sair candidato, a primeira providência que ele deve fazer é abandonar a magistratura. Não se pode confundir uma coisa com outra. Quem tentar fazer isso, nas regras atuais, já está traindo a sua ética profissional e ferindo uma série de normas pelas quais pode ser duramente punido, e eu considero que com razão. E não acredito que se deva estabelecer a elegibilidade do magistrado justamente para não se ampliar uma confusão entre esses mundos. Também se trata de um corpo relativamente pequeno da sociedade, um número pequeno de brasileiros exercem essa função. Claro que a magistratura também precisa de interlocução com o Congresso Nacional, porque há temas que são importantes para a magistratura, como esse que eu já mencionei, que está em voga, a eleição dos membros das mesas diretores dos tribunais. Isso gera, às vezes, dificuldade pela distância que a magistratura naturalmente tem da atividade política. Mas se trata de um desafio a mais a ser superado por uma categoria que, como todas as demais, está muito acostumada a desafios. Iglesio, médico, professor universitário. Marlon, primeiro, parabéns pelo livro. E eu queria saber, assim, já falaste aqui na questão do realista esperançoso. Dentro desse sistema aí, em que nós sabemos que hoje, economicamente no Maranhão, o movimento está aí acima de R$500 bilhão numa eleição dessa aí, em que cada secretaria, órgão público, prefeitura, né, Tribunal de Contas, TJ, cada um tem o seu candidato oficial, né, a gente sabe como funciona aqui, e que a população legitima o sistema também, né, que a gente sabe que hoje a eleição, principalmente no Maranhão, por conta do atraso econômico que nós temos, da dificuldade de emprego. A gente sabe que, por exemplo, no interior, um profissional de saúde, às vezes ele tem dificuldade de colocar um adesivo no carro dele, porque não é o candidato do prefeito. Então, a própria liberdade democrática ela é sobreposta pela questão do poderio econômico, da dominação, na questão do cabide de empregos que a gente tem aqui, e todos, na verdade, de alguma forma, legitimando esse sistema. Qual que é seu nível de esperança, né, nisso aí, como realista esperançoso, de 0 a 10? Gostei, né? Da taxa de esperança. A minha taxa de esperança é 8. Está um pouco acima daquela necessária para passar de ano. Porque eu acredito, e a minha taxa de esperança é 8, porque por conta do que eu vi. A lei da ficha limpa, por exemplo, ela não era para existir. O próprio senador Pedro Simon, ele deu um depoimento corajoso num programa de televisão, na Globo News, dizendo da convicção formada na maioria dos parlamentares de que essa lei não era para ser aprovada. E depois foram surpreendidos com a manifestação popular, especialmente através das redes sociais. Foi um case, inclusive estudado por pessoas de várias universidades de países na Europa e nos Estados Unidos, que chegaram, e também brasileiros que pesquisaram um case de ciência política, que é a aprovação da lei da ficha limpa. Então isso me deixa um realista esperançoso, inclusive porque eu já vi acontecer. Um deputado federal que era líder do seu partido, em 2010, quando a lei da ficha limpa foi aprovada na Câmara, ele me contou uma coisa impressionante acerca de... Não, foi no final do ano passado. Eu estava almoçando com ele no Rio de Janeiro, após um debate do qual eu participei lá, e ele me contou um fato que me deixou muito impressionado. Um grupo de membros da sociedade civil, da igreja e das outras entidades que fazem parte, da OAB, que fazem parte do movimento de combate à corrupção eleitoral, conseguiu, com o então presidente da Câmara, Michel Temer, uma reunião com um colégio de líderes para tratar do projeto. Isso já era fruto da dimensão que a lei da ficha limpa estava tomando. Porque quem tem costume de lidar com a Câmara dos Deputados aqui, imagina a dificuldade que é para se conseguir participar da reunião do colégio de líderes, discutir com todos os líderes sobre um projeto de lei. Isso é muito raro na história da Câmara. E nós já havíamos conseguido isso. Eu não estava no dia, mas soube
pelas pessoas do movimento que elas foram recebidas lá serenamente pelos deputados, que se comprometeram a pautar a matéria e então eles se retiraram da sala e deixaram os líderes lá, né? Vamos tentar imaginar o cenário. A sociedade, o grupo, algumas 5 pessoas da sociedade civil participam da reunião com o colégio de líderes, fala sobre a importância do projeto da ficha limpa, ouve deles o compromisso de que o tema seria pautado e depois se cumprimentam todos e saem da sala e os líderes continuam. Pois esse deputado federal, que era um desses líderes, ele me disse que quando a porta se fechou e que essas pessoas saíram, teve início uma estrondosa gargalhada. Uma gargalhada daquelas que irrompe quando se está diante do absurdo. Eu sou Wagner Lago, eu sou advogado, fui parlamentar. Na verdade, doutor Marlon, eu não gostaria de fazer nenhuma indagação a Vossa Excelência. Apenas cumprimentá-lo. Estava aqui refletindo as respostas já às indagações feitas, como deve ser motivo de orgulho para o nosso Estado. O nosso Estado que ostenta os piores indicadores sociais e econômicos do Brasil, quando não é o pior, é como disse o jornalista, criou o neologismo, é o vice-pior. Perde só para Alagoas. Eu achei interessante esse neologismo. Quando não é pior, quer dizer que até para ser pior, não é o melhor do pior, é o vice-pior. Pois bem, eu sou testemunha dessa missão, digamos assim, de Vossa Excelência, e testemunhei no Senado o senador Pedro Simão, tecendo loas e elogios, digamos, à lei, que Vossa Excelência tem uma participação intelectual fortíssima nela, e recebendo do Senado, naquele dia, uma comenda, um reconhecimento do Senado da República em relação pela atividade de Vossa Excelência. Foi exatamente no dia em que também o Senado, por indicação do deputado Dutra, conferiu à memória do Jackson também um reconhecimento pela luta política e democrática. Mas o que essa avaliação, e eu vou concluir, que eu não estou fazendo pergunta, é de que é muito importante que tenha sido um intelectual, um magistrado, um cidadão, digamos, maranhense, apesar de tocantinense, ter sido no estado mais atrasado do Brasil, com os piores indicadores sociais e ainda mantendo uma oligarquia de meio século quase. Eu quero só refletir nessa minha consideração final, dizendo que isto que Vossa Excelência fez fortalece, é um caminho para fortalecimento das instituições, que as nossas são frágeis. Tão frágeis que o Tribunal Superior Eleitoral, que degolou e cassou o diploma do Jackson, foi o mesmo que disse que era incompetente para julgar a governadora que assumiu tendo sido derrotada pelo Jackson na eleição seguinte, onde o abuso de poder econômico predominou. Pois bem, na hora de julgar esse processo, o tribunal que se julgou competente para julgar o Jackson declarou-se incompetente para julgar em primeiro grau, em primeira instância, o governador. Portanto, eu devo dizer a Vossa Excelência
que, como cidadão do Maranhão, como político, ex-parlamentar, advogado, eu quero dizer que a minha taxa de esperança não é 8, é 9,5 ou 10, porque temos a expectativa de fazermos essa mudança nesse estado atrasado. E cheguei a dizer a um dos candidatos que seria importante, além dessa declaração formal de que vai gastar tanto, Vossa Excelência sabe que isso tem mais formalidade do que realidade, eu sugeri a esse candidato que dissesse como conseguiu formar o patrimônio que tem, se é uma casa, se não tem uma casa, se tem um carro, porque isto também é educativo, é pedagógico, para que outros candidatos que enriqueceram de uma rapidez violenta se apresentem para essa concorrência desleal. Concluo, para não ser demorado, parece que é vício, viu, Haroldo? Parece que é vício de parlamentar. A campainha toca e diz só para concluir, mas agora concluído, quero dizer a Vossa Excelência que a postura de Vossa Excelência, ela é honrosa para o Maranhão, honrosa para o Brasil e já ultrapassou, é motivo de comentários, comendas, reconhecimento, não só do Brasil, mas até do exterior. Quero, portanto, finalizo, cumprimentar Vossa Excelência e dizer que Vossa Excelência está prestando um grande serviço à causa democrática brasileira, sobretudo a maranhense. Obrigado. Boa noite, deputado Simplício Araújo. Marlon, primeiro, te parabenizar mais uma vez, porque eu já tive a oportunidade de fazer isso várias vezes pessoalmente. Colocar para você que, na história política do ano passado para cá, eu vejo que 2 movimentos foram bem impactantes para a vida política do Brasil. Primeiro, ano passado, aquela movimentação que gerou, inclusive, o teu primeiro livro, que a gente já teve aí, o último livro que você lançou o ano passado, lá no Selma. E depois o nobre deputado, que eu acho que foi muita maldade sua ter colocado o nobre deputado, porque realmente é o nobre juiz, é o nobre deputado. As pessoas costumam, nobre deputado, então isso hoje, todo mundo que vem para a gente colocar o nobre deputado, digo, opa, agora é ofensa, agora não pode mais. Mas eu queria ter a oportunidade de colocar para você e para as pessoas que vieram aqui, porque eu acho que, qualitativamente, como você colocou ainda há pouco, aqui nós estamos extremamente bem representados do ponto de vista de pessoas que têm preocupação com esse tema que está por trás do livro. Porque eu acho que aí não é um deputado. Aí o que está posto não é a política, mas é o sistema político. Eu, em 2010, foi a questão de um sonho, de eu ter juntado um recurso durante vários anos para poder tentar chegar à Câmara dos Deputados com a ajuda de algumas pessoas e com alguns recursos meus. Em 2012, até por conta do recalque, tem essa questão do recalque de votação, eu tive que ser candidato lá em Pedreiras. E aí eu senti muito mais fortemente ainda, porque eu acho que o desdobramento do nobre deputado, ele tem que ocorrer. E é isso exatamente que eu quero colocar para você aqui. Te sugerir que, além do nobre deputado, que haja o desdobramento para o nobre prefeito, para a nobre liderança, porque o que está por trás do livro não é a pessoa, mas é o sistema político brasileiro. O ano passado, quando as pessoas foram às ruas, a gente teve a questão da saúde, da educação, da PEC 37, como você colocou aí. Nós tivemos várias situações, mas para mim a mais forte ali foi aquele não me representa. A classe política, como um todo, estava sendo colocada em xeque pela população, por não representar a população. E eu concordo que realmente
não representa, e agradeço muito a oportunidade do livro ter chegado à casa, ao contrário de muitas pessoas ali. Eu fui um dos poucos que usou a fala para, inclusive, pedir mais comedimento do Legislativo com uma posição que não era uma posição real, mas uma ficção. Parabéns, eu gostaria muito que tivesse mais desdobramentos através dessa contribuição que você tem que dar ao país, que você pode dar ao país. Obrigado. Boa noite. Doutor Marlon, eu estou aqui como povo. O meu nome é Emanuel Castro Portillo, eu sou design gráfico. Eu pensei que o nosso papo aqui seria de uma maneira imparcial, mas eu vi que teve um discurso tendencioso. Na hora que cita o nome oligarquia, é tendencioso. E eu queria dar a minha resposta. Eu não vou fazer uma pergunta ao senhor. Eu quero dizer que você dizer que o Estado do Maranhão é pobre, que o maior responsável é essa tal de oligarquia, para mim, isso aí para mim é um discurso fajuto de incompetência administrativa. Por quê? Porque aqueles que hoje reclamam porque o nosso Estado está ruim, é porque comeram desta oligarquia no passado. Se fosse por isso, eu poderia citar a Prefeitura de São Luís, que há 30 anos, esta mesma oposição tem o seu reduto, e nós sabemos como São Luís está, o caos administrativo. Muito obrigado. Encerrando o debate, agradecemos a participação de todos. Eu só quero chamar rapidinho o professor João Batista Ericeira, que membro da Academia Maranhense de Letras Jurídicas. Eu peço que o senhor suba aqui, para que o senhor seja presenteado com um exemplar do livro e receba ele das mãos do Dr. Marlon. Com esse gesto, eu entrego simbolicamente o livro à cultura, às letras maranhenses, e que aqui estão representadas por um membro da Academia Maranhense de Letras Jurídicas, e que esse momento simbolize a minha singela contribuição para muito que se faz pelas letras do nosso amado Estado, que tanta história e tanto orgulho tem nessa serra. E a maior satisfação que o professor pode ter é quando vê o seu discípulo superado. Não é verdade? Toda vez que eu vejo o Marlon atuar dessa forma, eu acho que valeu a pena